Olá, criativos e criativas do meu Brasil, sejam muito bem-vindos a este humilde canal. O meu nome é Beth Biller, eu sou redatora publicitária e aqui a gente fala disso, né? De publicidade, criação, principalmente sobre redação publicitária, mas se você é diretor de arte e quer seguir, aqui também de vez em quando a gente fala sobre coisas da criação, né? As dores de ser um criativo, de trabalhar numa agência, meu Deus, como é isso? Tem algumas técnicas também para ajudar aí a deslanchar coisas que ninguém me explicou quando eu comecei, que se tivesse me explicado, talvez meu caminho tivesse sido mais fácil, né? Porque não é nada fácil se você é publicitário, você sabe disso. Mas vamos lá, hoje eu quero falar de um assunto que eu adoro e que é muito, como é que eu posso dizer? Muito subestimado, sabe? O naming. Tadã! O que é naming, gente? Tem esse nome em inglês chiquérrimo, né? Mas o que é naming? Nada mais é do que dar nome a alguma coisa. Naming é o processo de nomear uma empresa, um produto, um serviço, um site, um portal e seja lá o que for necessário nomear, tá? E tá aí um job que frequentemente cai na mesa dos redatores que estão começando, né? Esse tal de fazer um nomezinho vai sempre para um redator júnior, para um redator que está começando, e é um momento em que você pode brilhar. É sim, não é só em filme, anúncio e campanhas digitais que a gente pode brilhar, não. A gente pode brilhar em tudo, na verdade, né? Tudo que você fizer, você pode se destacar. Fato é que esse tal de naming é muito importante. Eu sempre fico pensando, gente, vocês já repararam como o mercado de esmalte ele é praticamente baseado em duas coisas, né? Cor e nome, cara. São tantos nomes engraçados, tantos nomes loucos. Eu até, peguei uns aqui, ó, quer ver, para mostrar para vocês? Olha esses nomes. O Rio Continua Lindo, é um esmalte da Risqué. Paz Interior, é um esmalte, sei lá eu de quem. O outro chama Ai Amiga, da Colorama. Ai Amiga, tá? É o nome de esmalte. Tem outros aqui legais também, quer ver? Marshmallow de Alfazema. Ai, gente, é um roxinho assim meio misturado com branco. Marshmallow de Alfazema, adoro. Hasta la Vista Baby, Canto da Sereia, é um azul meio turquesa. Esses nomes de esmaltes, para mim, às vezes eles parecem como pequenos contos, né? Eles casam muito com a cor, então tem lá o azul turquesa e é Canto da Sereia. Nossa, já te transporta para um lugar. Tem um outro azul que chama Azulejo Português. É outra coisa, né? Já é outra vibe, assim. Um parece que dá vontade de passar na praia, o outro dá vontade de passar quando você for para a Europa. Oi, óbvio, né? Mas enfim, o que eu quero dizer é que o nome, ele estabelece um contexto, o nome, ele fala de personalidade, o nome, ele fala de características, né? Ele tem que transmitir isso, não só no literal, mas com a escolha das palavras e com de onde essas palavras vêm, né? Tipo, o azulejo português vem de outro lugar que o Canto da Sereia, é completamente diferente, assim. O Canto da Sereia vem lá de uma coisa meio fabulosa, natureza né? O azulejo português não, é uma coisa meio antiga, meio tradicional, mas ao mesmo tempo assim super europeu e meio elegante, né? O Canto da Sereia tem essa coisa sexy. Enfim, com a escolha das palavras, você está transmitindo muitas sensações para uma pessoa e muitas informações também. Então, quando você está nomeando, seja uma empresa, uma marca, um produto, né? Uma plataforma de serviços, né? Seja lá o que for, esse nome, ele vai ser provavelmente a primeira coisa que vai transmitir alguma informação sobre isso. Mas o que é o nome, né? Como que a gente constrói esse nome? Eu gosto de dar um exemplo que é o seguinte. Teve uma vez, há uns anos atrás, eu estava participando de um processo de nomear uma marca de roupa. Era uma marca nova que ia ser lançada, inclusive foi lançada. E a dona dessa marca, ela tinha assim as características próprias dela, né? E ela tinha também ali o que ela acreditava que era a marca dela, como ela queria construir a marca dela. Agora foi muito engraçado, foi um processo meio doloroso assim, porque ela vinha com referências de nome que no meio do processo eu entendi que aquela referência que ela estava trazendo não era do nome, era da empresa. Sabe, isso acontece muito, assim, é uma confusão que as pessoas fazem. O nome, antes de você lançar a empresa, porque normalmente você constrói um nome antes de lançar essa empresa, ele é um copo vazio. E você vai encher ele de quê? Você vai encher ele do que a sua empresa vai ser, né? O que vai fazer esse nome significar inovação ou significar solidez
ou significar juventude, vai ser o que você vai colocar dentro dele, vai ser a empresa que você vai construir. Então essa pessoa, por exemplo, ela vinha com referências e ela falava assim, eu gostaria que fosse um nome tipo Gucci, ou um nome... Gente, estou dando exemplos aleatórios, tá? Sabe aquela cartela assim, os exemplos usados, eles não fazem referência a nenhuma pessoa real? Pois é, tá? São exemplos aqui bem aleatórios. Eu gostaria de um nome tipo Reserva. Não, também eu gostaria de um nome tipo Chloé, não sei. Assim, eu ficava tentando pescar a referência que ela estava dando, assim, então ela gosta de nomes franceses, né? Então eu fiz uma lista de nomes franceses. A hora que eu levei para ela falou assim, não, mas eu não queria que o nome fosse francês. Aí você falou assim, ué, mas você deu aqui a referência do nome que você gostava, era o não sei que lá, ou, enfim, italiano e tal, né? Fiz uma lista de nomes assim, franceses, italianos, com essa pegada chique. Não era. O processo de ir perguntando para ela, eu entendi isso, que as referências que ela estava trazendo não eram de nomes, eram referências de empresas. Ela queria ser como aquela empresa que ela estava trazendo o nome como referência, mas o nome ela queria uma outra coisa. Tanto que no final ela acabou escolhendo um nome que era inspirado em uma deusa africana. Não tinha nada a ver com francês nem com nada disso. Mas enfim, isso para contar que o nome é esse copo vazio e que depois você vai preencher. Então, a expectativa das pessoas, dos donos das empresas ou das pessoas que estão aprovando os nomes, frequentemente se confunde com a expectativa do que ela quer que a empresa seja. Então, às vezes, as pessoas ficam girando lâmpada em torno do nome e esquecem que elas vão construir esse nome, né? Elas precisam de um nome para depois construir em cima disso o que a empresa vai ser. Se você pegar qual que é a maior marca de computadores do mundo, a mais inovadora, a mais desejada? Apple. Apple, o que é esse nome, gente? Maçã. Ela não tem nada a ver com inovação, não tem nada a ver com computador, ela não tem nada a ver com nada. Esse nome, se fosse um nome apresentado, assim, eu acho que a sua marca de computadores mais inovadora do mundo deve se chamar maçã. A pessoa vai olhar para sua cara e falar assim, você tá louco, né? Porque não é isso. Não é isso que eu sou. Então isso, para mim, é o melhor exemplo de que um nome ele se constrói depois a partir do que a empresa se torna. Né? Esse vira um nome bom, vira um nome bacana, porque é uma empresa muito legal, porque se fosse uma empresa ruim, esse nome ia ser o pior nome do mundo, tá? Então, a gente que está criando precisa entender isso, precisa saber também um pouco dessa expectativa do cliente, até para a gente desconstruir isso. Eu sempre gosto de começar, quando eu vou apresentar um projeto de naming, eu gosto de começar falando sobre isso. Né? Então, explicando, o nome, ele é esse copo vazio. O nome, você tem que... A gente vai estabelecer aqui alguns parâmetros para o nome que a gente quer. Então, eu não quero que seja um nome em inglês, porque o meu produto é para classe C e o nome em português vai melhor. Sei lá, assim, sempre tem algumas razões, sempre tem alguns porquês, mas o significado desse nome, ele vai sendo construído aos poucos, junto com a construção da própria empresa. Isso é muito importante saber, tá bom? As pessoas pegam nomes de marcas famosas, bem famosas, assim, da área delas, para usar como referência, como exemplo. Aí você entende que o que elas estão usando de referência não é o nome, é o que elas querem ser. Então, quando você for pedir para uma pessoa, né? Quando você for conversar com seu cliente e você for pedir referências de nome, assim, me fala uns nomes que você acha legais. Pede para eles não citarem marcas, nomes que são do mesmo setor, da mesma área, que fazem a mesma coisa que ele. Pede para ele tentar ir para outro lugar. Tipo assim, se ele faz óculos, pede para ele falar nomes legais de empresas, ou de bancos, ou de, sabe, uma coisa totalmente diferente, porque aí tem mais chance dele realmente falar nomes que ele acha legais e não empresas que ele admira. Sacou? Essa é uma dica boa. O que você deve levar em conta na hora de criar um nome? Existem parâmetros, né, que são assim, mais ou menos consenso geral, de coisas para você observar na hora de criar um nome. Assim, não tem regra, você pode... Aliás, existem nomes esquisitos, né? Gente, Instagram. Tem nome mais esquisito do que esse? Né? Esse Instagram, cara, ele vai, para mim, ele vai contra todos os parâmetros que a gente usa na hora de criar nome, que é uma sonoridade bacana. Quando
Quando lançou o Instagram, ninguém conseguia nem falar direito. Instagram é um nome meio pesado, assim, estranho, meio, principalmente no Brasil, fica muito esquisito. E é uma empresa que, gente, né, fez e faz todo sucesso. Muito provavelmente você está vendo esse vídeo no Instagram, se não estiver vendo no YouTube ou no Facebook. Mas enfim. Existem esses consensos gerais para a gente observar na hora de criar um nome, né? O primeiro deles, na minha opinião, é personalidade da empresa. Então, faz um mergulho nessa... Eu tô falando empresa, gente, mas pode ser empresa, serviço, site, plataforma, o que for, tá? Que você estiver nomeando. Então, é a personalidade desse negócio que você está nomeando. Então faz um mergulho, assim, qual que é a personalidade, né? Se é um banco mais duro, é um banco mais jovem, é um banco que está propondo mudanças como o Nubank, ou é um banco mais careta, é o Banco do Estado de Minas Gerais, não sei, sabe? Então mergulha um pouco na personalidade. Como que esse banco, como que esse negócio, como que essa empresa está olhando para o próprio futuro, né? O que ela quer fazer, o que ela pretende, o que ela pretende trazer de novo, como que ela vai, o que ela oferece para os clientes, para as pessoas em geral. Tudo isso é muito importante você mapear. Então vai anotando, né? Faz uma nuvem de palavras aí, vai escrevendo palavras assim de como essa empresa quer ser vista, como ela se coloca, o que ela tem para oferecer. E junto com isso, junto com a personalidade desse negócio, dessa empresa, tenta dar uma esmiuçada também na cultura. Qual que é a cultura que eles têm? O que eles cultivam lá dentro deles, né? Quais são os valores, no que eles acreditam, como eles lidam uns com os outros no dia a dia. Você vai entender um monte de coisa, vai entender se os caras são mais caretas, se os caras são mais arrojados, se os caras são, sabe? Até saber, assim, os caras ou as caras, né, gente? Até saber, assim, como que é composto quem são as pessoas que estão ali. Tudo isso é muito legal de fazer antes de começar um nome, porque você começa a entrar no universo deles, né? Você começa a entender qual que é a língua que eles falam, tá? Aí depois que você já se ambientou, sabe do que você está falando, já conhece esse negócio, essa empresa, aí você já sabe qual que é a personalidade, a cultura deles. Você já ganhou linguajar, você já ganhou vocabulário, né? Porque você já mergulhou um pouquinho. Então agora é hora de começar a explorar certos territórios para começar a vir nomes, né? Eu sempre faço uma listinha desses territórios, porque depois é fácil olhar para essa lista e falar assim, agora eu vou pensar aqui, agora eu vou pensar aqui, agora eu vou pensar desse outro jeito. E isso não impede que outras ideias venham, na verdade isso vai trazendo ideias. Então, territórios a serem explorados, né? Você pode pegar, por exemplo, características dos fundadores, ou nome dos fundadores. É sempre a primeira coisa que as pessoas fazem. Como que é o nome dos donos? É de uma família, então pode chamar a família alguma coisa. O sobrenome é interessante, então a gente pode fazer alguma coisa com esse sobrenome, né? Aí você pode pegar aspectos, por exemplo, geográficos, aí você pode considerar aspectos do negócio em si. Eu tô falando de banco, então eu vou falar de quê? Eu vou falar de economia, eu vou falar de dinheiro, eu vou falar de prosperidade, eu vou falar de solução, eu vou falar de... né? Você começa a anotar o que são esses temas, o que são essas palavras que permeiam esse universo. Aí a segunda coisa que eu gosto de fazer é ir para temas ligados ao negócio. Então vamos supor que você está falando de café. Café a gente está falando de quê? Bom, a gente está falando de sabor, a gente está falando de tradição, a gente está falando de cor, né? A gente está falando de um líquido preto, a gente está falando de hábito, a gente está falando de colheita, a gente está falando de grão de café, a gente está falando de torra, a gente está falando... Sabe essas palavras que são diretamente ligadas àquele negócio? A gente está falando de xícara, a gente, né? Altitude, terroir, se for um café mais chique, a gente está falando também de ficar acordado, a gente está falando de despertar, a gente está falando de energia. Cara, faz uma lista com todas essas palavras. Eu até gosto de fazer antes de começar a criar o nome em si, sabe? Anota tudo isso e depois você começa a fazer uma brincadeira de uma coisa com a outra, sabe? Sei lá, sabor do despertar, por exemplo. Pode ser o nome de um café. Não é muito bom, mas é um nome, né? Sabor do despertar. Sacou? Você começa a jogar as coisas e ver o que dá.
Cara, fazer naming é testar, é escrever. E não deixa de escrever o que veio na sua cabeça. Se veio o sabor do despertar, você escreve, porque isso depois pode te dar outra ideia. E quando você escreve, o seu cérebro... É muito louco, assim. Quando você não escreve, parece que vem menos coisa. Quando você escreve, é tipo assim, ah, legal, ela tá gostando, vamos mandar mais, vai cérebro, manda mais porque ela tá gostando. E aí você vai anotando, 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 vai sair um monte de coisa. Se você ficar assim, ah, não vou anotar isso, não, porque isso é muito bom, esse é muito ruim. Aí vem outro. Ah, não vou anotar isso também, não, que acho que eu não gostei. Aí, bicho, seu cérebro fica até com vergonha de te mandar mais ideia. Então anota tudo que vier, tudo que vier, anota, escreve, tá? Não deixa passar nada. Depois que você botou esses temas periféricos aí, relativos ao negócio ou ao produto, começa a pensar em coisas geográficas. Então vamos supor, essa marca de café é de Minas Gerais. Cara, pega lá o que é típico de Minas Gerais. Ah, os horizontes, as montanhas. Então é café das montanhas, montanhas do sabor, sabor da tradição. Entendeu? Você vai começar a jogar também com isso. É mais um elemento para você cruzar aí e começar a pensar. Gente, isso é o começo, tá? É o começo. Depois que você pensou em coisas geográficas e coisas geoculturais, né? Porque quando você vai para o geográfico, você também pensa na cultura do lugar. Então, tá bom, então esse café é de Minas Gerais, mas é de uma fazenda. Ah, legal, o que é típico de fazenda, né? O que a gente acha bacana em fazenda? Ah, paisagem, curral, o cheiro do verde, a plantação, as pessoas que colhem, a colheita, enfim, vai trazendo palavras e vai trazendo os universos que tem a ver com isso que você está nomeando. Aí você pode ir também para outras línguas. Começa a pensar em outras línguas. Não é tudo que dá. Por exemplo, um café brasileiro, dificilmente você vai conseguir um nome em inglês, apesar que eu já vi uns nomes em grego e sei lá, umas outras línguas aí, italiano também, né? Tem. Então, vai assim, em outra língua, o que eu posso fazer em outra língua? Aí pega todas essas palavras que você escreveu, vai lá no Google Translator e joga lá. Fala, deixa eu ver o que eu tenho em latim. Aí bota lá, café, montanha, sabor, tradição. Como é que é em latim? Massa. Essa aqui é legal, essa é esquisita, essa não, essa não. Ah, em grego, massa. E em italiano, joga todas lá, pega em todas as línguas. Você vai ter, cara, sua lista vai crescer tipo uns 40 nomes, só de você fazer isso, tá? Pegar todas as palavras que você anotou e traduzir. E aí, você também pode fazer esse jogo de palavras, ver o que fica legal, a expressão, né? Sabor das montanhas, bota lá, ver o que fica legal. Não sei como é que fala sabor das montanhas assim. Vê em que língua que isso fica sonoro, gostoso, charmoso, sedutor, né? Outra coisa interessante para você observar, gírias. Gírias e expressões típicas dessa área. Sei lá, café talvez não seja um exemplo muito bom, mas então aquele exemplo que a gente deu lá no começo do esmalte, ai amiga. Tudo bem, ai amiga não é exatamente uma gíria, mas é um jeito de falar do momento, da moda, sabe? Então assim, essas expressões, esses trejeitos, esse linguajar que tá na moda, que tá saindo muito no Twitter, assim, também é bom ficar de olho e ver se algum deles serve para o seu job, tá? Outro território legal demais para ser explorado, neologismos. Pega a palavra e bota o começo de uma, o final da outra, ou pega uma palavra e tenta com uma outra vogal, ou tenta tirar uma letra, ou tenta tirar uma sílaba, ou tenta acrescentar um final, sabe? Pega lá no comecinho, você fez aquela lista de nomes que você acha legais, né? Não esquece disso, assim, no começo sempre faz uma listinha de nomes. Pô, então tá, vou fazer um naming aqui, deixa eu ver quais são os nomes que estão rolando no momento que me chamam a atenção. E tenta entender qual a lógica que foi usada na construção daquele nome. Então, por exemplo, Uber. Os caras pegaram aí algumas palavras como urbano, urbe, né? Que são, o urbe é uma palavra, se não me engano, de origem grega ou latim, não sei, para cidade, né, para esse espaço urbano. E os caras brincaram com letrinhas e saiu Uber, que é um nome muito próprio, né? Ele remete a essa coisa urbana, mas não é uma palavra que você já viu em algum lugar, é uma palavra que ficou nova, então é um neologismo. Aí a gente vai para o oitavo território, que é acrônimos e siglas. Então você pode usar a sigla dos donos, ver se fica legal, você pode criar uma frase e ver como que ela fica numa sigla. Então, por exemplo, vamos supor que é café, né? Aí é tipo,
o melhor café do mundo. Então o café vai chamar OM, como é que é isso? O melhor café do mundo. OMCM, né? É o café OMCM. Horrível, né, gente? Mas só para dar um exemplo, tá? Eu lembro que tinha uma empresa há um tempo atrás que a gente estava criando um nome e acabou ficando o seguinte, depois não virou nada, mas ficou assim, ó, AKOK. A-K-O, deixa eu ver, tá dando pra ver? A-K-O-K, que era o quê? Era all kinds of kindness. Que era só umas coisas muito bonitinhas, né? Então era isso, all kinds of kindness. E aí tinha ficado a COC. Beleza, depois que você fez acrônimos e siglas, explorou bem esse território, tentou com o nome dos donos, tentou com uma frase que tem a ver, tentou com, sei lá, de repente pegar os valores deles e criar uma palavra com isso, né? Você também pode, através de siglas, criar neologismos, né? Siglas que criem palavras novas, é muito legal isso. Uma coisa que eu acho muito interessante é o seguinte, nome também pode ser uma frase, né? Uma coisa que poucas pessoas pensam, frases também podem ser nomes. Claro, você não vai fazer uma frase muito longa, apesar que tinha uma loja lá em São Paulo, na Vila Madalena, que chamava O Melhor Bolo de Chocolate do Mundo. Era o nome da loja. Gente, isso é uma frase, né? Existem projetos, por exemplo, Indique uma Preta. É um projeto que tem esse nome e é uma frase. Aí tem um site que de vez em quando eu consulto, que é o Brands Are Boring. Né? É uma frase. Então, o nome pode ser uma frase, pode ser uma expressão inteira, né? E um jeito legal de fazer isso é pensar em nome de livro, nome de música, ou frase de música. Pegar uma música assim, vamos fugir. Eu sempre fico pensando que daria um ótimo nome para uma empresa de ecoturismo. Vamos fugir, é o nome da empresa. Então, é isso. Cada território desse que você for explorando, que você for buscando ideias, que você for escrevendo palavras, buscando nomes, tentando expressões, juntando uma palavra com outra, isso vai gerar o quê, gente? Vai gerar uma lista. Então você vai fazer uma lista enorme, não pensa que 20 tá bom, pensa em páginas, assim, faz muito, deixa fluir, escreve para cada um desses territórios que a gente falou, escreve pelo menos 15, 20, porque assim, e outras coisas virão também no caminho. Aí você deixa essas outras coisas virem, anota essas outras que vieram, depois você volta lá para a lista de territórios e continua. Quando a sua lista estiver pronta, a hora que você já estiver assim com muitos nomes, 60 nomes, sei lá aí você para, dá uma respirada e divide com alguém. Eu sempre acho muito importante dividir com alguém os nomes que você criou. Por quê? Você entra num processo de criação, a sua mente vai fazendo um caminho para chegar num nome que as pessoas que vão ler esse nome, que vão escutar esse nome, elas não sabem esse caminho que você percorreu. Elas não têm acesso a esse caminho, elas não foram junto com você, não te acompanharam, né? Então, não necessariamente o que para você está sendo muito legal é o que vai ser muito legal para as outras pessoas. Então, eu adoro pegar minha lista de nomes e dar para, assim, 3, 4, 5 pessoas diferentes e falar, cara, me fala os nomes que você gosta aqui nessa lista. E aí eu faço também uma lista minha, assim, quais são os meus preferidos, né? Normalmente é legal fazer isso um pouco depois, pra você se distanciar desse caminho que você percorreu e para sua opinião ficar um pouco menos contaminada pelo seu próprio processo, tá? E aí depois que você fizer isso, o que você vai ter na mão? Você vai ter o shortlist, que é a lista curta. Você vai ter os nomes mais legais, você vai escolher aí de 10 a 15 nomes, talvez até menos, né, e vai fazer uma lista mais curtinha para você apresentar para o cliente. Então, você não vai apresentar para ele os 60 nomes que você escolheu. Né? Você vai fazer uma triagem, você vai fazer uma peneira, escolher aí de 10 a 15 nomes, ou é você ou é o seu diretor de criação que vai fazer isso. E na hora de apresentar, você pode até reduzir. Você dá uma trabalhada nesses nomes, sente um pouco, e na hora de apresentar, leva aí 4, 5 nomes, né? Porque normalmente o nome não vai sozinho, ele vai com uma marca, ele vai com uma defesa. Então, depois do shortlist, fazer a lista final. Então, o shortlist, ele é um passo antes de você definir a lista final, que vai chegar na mão desse cliente com os melhores que você achar, o resto fica na manga. Você pode mostrar, sei lá, se por acaso ele não gostar de nenhum, que bom, você tem um monte lá atrás. Assim, você escuta o feedback dele, né, entende por que ele não gostou, e aí você já fala, legal, tem um que é assim, que vai ter mais a ver com ele.
Como que faz para escrever uma defesa de um nome que você está apresentando? Tem muita gente que faz isso errado, né? A defesa do nome é... Por que chama defesa? Eu estou defendendo aquele nome. Eu estou explicando para você por que esse nome é bom. Então eu posso pegar alguns aspectos dele. Primeiro, eu posso falar por que ele faz sentido. Olha, esse nome é legal, ele faz sentido para sua marca, porque é uma palavra que fala disso, é uma palavra que remete a isso, né? É uma palavra que, sei lá, se eu vou falar sabor das montanhas, a gente escolheu falar de sabor porque é uma das características principais do café e ele tem um sabor muito intenso, parará, parará. E montanhas, porque é um café que vem das montanhas de Minas, então remete a coisa geográfica, fala da procedência, fala de onde ele está vindo, ao mesmo tempo que tem uma coisa poética, porque o sabor das montanhas é uma metáfora, não existe sabor das montanhas. Isso é fazer uma defesa, tá? Então, na hora de fazer uma defesa, você vai dizer por que você escolheu aquelas palavras. Primeiro, eu recomendo que você vá em palavra por palavra. Se ele chama sabor das montanhas, por que você escolheu sabor e por que você escolheu montanhas, né? Depois, você pode ir para essa defesa mais intuitiva. O que a sonoridade traz? O que a metáfora sabor das montanhas traz? O que você, assim, sabe, você pode falar coisas do tipo, esse nome ele já traz o friozinho da montanha, que vai muito bem com um café quentinho, sabe? Então você começa a defender, depois que você defendeu as palavrinhas, você defende o todo. O que aquilo traz de sensação, o que aquilo revela da marca, o que aquilo revela do produto, mas também o que aquilo leva para o consumidor de sensação, de percepção, dessas coisas subjetivas que também são reveladas através do nome. Então você faz uma defesa lógica, mas também no final dá uma pincelada nessa defesa intuitiva, subjetiva, que fala um pouco disso daí, tá? E na hora de apresentar, gente, o que eu vou fazer? Eu vou levar uma listinha assim, com tudo escrito no Word? Não, gente, não. Na hora de apresentar, você vai valorizar esse nome. Você vai escolher uma fonte legal, você vai colocar um em cada página, ou de preferência você vai colocar um fundo de uma cor com essa letra preta no meio, ou um fundo preto com o nome em branco, sabe? Valoriza isso, faz um layout mínimo, assim. Se você é redator, beleza, mas você consegue, tipo, botar o nome em caixa alta, centralizado numa folha em branco, com uma fonte elegante, Helvética, Arial, em preto, sabe? Minimamente, você tem que valorizar esse nome. Sempre que você puder, valorize o seu trabalho. Sempre que você puder, porque, cara, é muito fácil desvalorizar o trabalho do redator. É muito fácil falar assim, você fez aí uns nomezinhos, umas letrinhas, beleza. Então, você tá achando que é fácil? Senta lá e faz. Você que não é redator, que não sabe como fazer isso, que nunca fez. Até para os redatores que estão começando. Não é tão fácil, né? É uma expertise, é um jeito de pensar, tem uma técnica para fazer, tem um pensamento próprio quando você está fazendo aquilo. Então, para não deixar as pessoas desvalorizarem o seu trabalho, começa por você. Você vai lá e valoriza, prepara um arquivinho bonitinho. Se tiver um PowerPoint, bota lá um fundo preto, uma letra amarela ou vice-versa, sabe? Escolhe uma cor só, assim. Eu gosto de vez em quando, eu faço assim, eu boto uma bola, anota essa. Eu boto uma bola e eu escrevo o nome no meio, porque fica com uma cara de marquinha, sabe? E não me dá trabalho nenhum, né, gente? Quem não sabe botar uma bola e um nome no meio. E facilita também para o seu cliente sentir aquele nome, sentir a força daquele nome. Ele já vê aquilo mais ou menos ele já vê aquilo mais ou menos de um jeito que parece uma marca, ele consegue avaliar melhor. Parece que aquilo ganha uma outra dimensão. Tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado. Faz comentário, manda mensagem, critica, faz uma crítica, que também é muito bom receber críticas para poder melhorar e fazer conteúdos mais legais. E até o próximo. Um beijo. Tchau.